Bom dia, pessoal. Graças à paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu hoje queria te fazer um convite, né? Na verdade, uma pergunta e um convite. Você já leu um livro inteiro da Bíblia? Você já leu? Sugiro que você comece por Salmos, né? Um dos menorzinhos que tem. Tô brincando. Mas eu queria te convidar para ler um livro inteiro da Bíblia hoje. É isso mesmo. Eu queria te convidar para ler a carta que Paulo escreveu a Filemon. É um livro pequeno, uma carta pequena, ela tem só um capítulo e tem 25 versículos, então é uma leitura relativamente simples e rápida. Eu vou dar um pouquinho aqui de contexto dessa história. Essa carta que Paulo escreveu a Filemon é uma carta que trata de um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida aqui na Terra. Ela é um chamado, um convite à reconciliação, é assim que eu me refiro a essa carta. Não sei se vocês sabem do contexto dessa carta, mas o apóstolo Paulo ele estava preso e ele conheceu na prisão um colega de prisão, ali, se eu posso falar assim, chamado Onésimo, e ao conhecer Onésimo, descobriu que Onésimo era um escravo fugido que pertencia a um irmão, chamado Filemon, um irmão que tinha se convertido mediante a pregação, o trabalho evangelístico de Paulo. Então ele escreve uma carta a Filemon, o convidando ou o exortando a perdoar Onésimo pelos atos que tinha cometido anteriormente. Então é uma carta muito linda, uma carta que eu gosto muito, porque ela é, de certa forma, uma figura da nossa história, do nosso relacionamento com Cristo e do processo de reconciliação que todo ser humano precisa passar por esse processo de reconciliação para ser reconciliado com o Pai. Então eu vou destacar aqui só os 3 personagens e algumas características desses 3 personagens dessa carta. O primeiro deles é o apóstolo Paulo, que age como um intercessor, o intercessor de Onésimo junto a Filemon. E eu gostaria de ressaltar aqui algumas características do apóstolo Paulo nesse contexto. O intercessor, no caso o apóstolo Paulo, ele tem que ter autoridade. Se você ler o versículo 8, você vai ver que ele afirma: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar fazer o que convém. Quer dizer, eu tenho autoridade para te mandar fazer isso. No caso, perdoar o Onésimo, mas eu não vou mandar, estou te pedindo. E ele também possui humildade. O intercessor tem que possuir humildade. Em seguida ele diz: todavia eu peço-te antes por amor. Quer dizer, eu poderia mandar, eu estou pedindo por amor. Sendo eu, como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro em Cristo Jesus. Eu estou te pedindo pelo meu filho Onésimo. Então, quer dizer, ele tem que ter autoridade, mas tem que ter também humildade. Uma coisa sem a outra não funciona. Tem que ser honesto, Tem que ser honesto. Um bom intercessor tem que ser honesto. Ele diz no verso 11, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a mim é muito útil. Eu o tornei a te enviar. Ele está se referindo a Filemon, está dizendo: olha, eu sei que ele foi inútil, que ele te causou dano, só que ele está sendo útil para mim aqui, eu estou te enviando de volta aí, eu quero que você cuide dele. Um intercessor que não é honesto, ele perde credibilidade frente às partes. Então o intercessor precisa ser honesto. O intercessor precisa respeitar as escolhas dos outros, respeitar o livre-arbítrio dos outros. No verso 14 ele diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. O intercessor não pode querer impor a sua vontade ou impor aquilo que ele pensa que é o melhor para a situação. Outro ponto é que o intercessor tem que enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. No verso 15 e 16 ele diz: porque bem pode ser que ele tenha te separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Está dizendo: olha, não sei, mas talvez ele se separou de você por um tempo justamente para me conhecer aqui na prisão e eu pregar para ele ser salvo. Então o intercessor precisa apresentar as coisas sempre sob um prisma, sob um ponto de vista espiritual. Ele tem que estar realmente comprometido com a causa da reconciliação. Ele tem que estar 100% ou integralmente comprometido. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. O intercessor tem que estar disposto a pagar a conta por aquele a que ele se intercede. Um verdadeiro intercessor realmente tem que estar disposto. Interessante ver as características desse intercessor, porque a gente começa a enxergar o nosso intercessor, aquele que
interviu na nossa relação e nos reconciliou com Deus, aquele que se entregou por nós, né? Depois nós temos Filemão, que foi aquele que sofreu prejuízo, né? Uma pessoa que sofreu um prejuízo, para ela perdoar, ela precisa se encher do amor e da fé de Cristo, porque não é fácil perdoar, sejamos sinceros, não é fácil a gente liberar perdão, a gente se reconciliar com alguém que a gente entende que nos causou dano. Então, para alcançar a reconciliação, é preciso que aquele que sofreu prejuízo, o ofendido, ele se encha do amor e da fé de Cristo. Ele precisa também praticar o bem, né? Ele precisa fazer, às vezes, tomar decisões que ele sabe que são as corretas, as certas, mesmo ainda não estando pronto para essas decisões, por entender aquilo que Cristo espera dele, né? Ele precisa ser obediente, né? No verso 21, Paulo escreve: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu estou te pedindo. No final das contas, nós somos mensageiros de Deus aqui. E às vezes é duro falar isso, é duro pensar isso, mas às vezes as ofensas às quais somos submetidos são oportunidades de glorificar o nome de Deus, agindo da forma com que Ele espera que nós ajamos, né? Sendo testemunho aqui. E por último, essa pessoa, né, com o ofendido, ele precisa cultivar uma vida de oração, né? Verso 22, o apóstolo Paulo diz: olha, juntamente prepara-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Um intercessor, uma pessoa, um ofendido que quer realmente liberar perdão, ele precisa de uma vida de oração, porque a força para liberar esse perdão, para reconciliar, ela vai vir de Deus. E por último, eu vou falar sobre o ofendido, sobre o agressor, que é a posição que todos nós nos encontramos em relação a Deus, né? Quando pensamos em relação a Deus, todos nós o ofendemos com o nosso pecado. O ofensor, ele precisa se arrepender do que fez, mudar de atitude, né? Do versos 10 e 12, ele fala, o apóstolo Paulo diz que um homem que antes era inútil agora se tornou útil. Uma mudança de comportamento, um arrependimento, uma mudança de atitude. E Onésimo mostrou isso para Paulo, né? E ele precisa passar a servir, né? No verso 13, o apóstolo Paulo diz: eu bem o quisera conservar comigo, porque por ti me serve aqui nas prisões do Evangelho. Uma vez que nós nos arrependemos e que nós procuramos uma nova vida do lado de Cristo, não basta apenas mudar de atitude, mas tem que existir também uma disposição para servir. Falei de forma rápida aqui, né, mas eu sugiro que você leia o capítulo inteiro, medite nele, o livro inteiro, porque há várias lições ali que nós possamos entender através dessa história de reconciliação, né? Creio eu que eles tenham alcançado a reconciliação promovida por Paulo, né, como mediador, possa servir de exemplo para nós aqui na Terra, que nós hajamos como mediadores entre pessoas que não conhecem a Cristo, que eles possam vir a conhecer e ser reconciliados com Deus, e que na nossa vida particular também, numa situação de contenda, numa situação de dificuldade, numa situação de realmente onde duas pessoas ou mais não estão se entendendo, que nós hajamos assim como Paulo